Olá, graça e paz a todos. Na série sobre cura interior, eu falarei sobre o tema Como conquistar nossa herança espiritual na batalha contra essa doença que acomete milhões em todo o mundo. Mas, por favor, se você chegou até esse vídeo e ainda não é inscrito neste canal, por gentileza, se inscreva, deixe o seu comentário, clique em gostei, ative o sininho de notificação para ser notificado assim que postarmos o próximo vídeo. Desde já, muito obrigado. A cura da mente consiste em duas fases. Primeira, apropriar-se da herança espiritual, retomando-a de Satanás, e obter a cura das lembranças negativas, quando você se liberta completamente da lembrança de experiências negativas que ocorreram em sua vida. Para recebermos nossa herança, temos que levar em consideração tanto as nossas experiências passadas, como a nossa presente condição de filhos de Deus. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, tornamo-nos também filhos de Deus, co-herdeiros, isto é, herdeiros com Jesus Cristo de todas as riquezas do Pai, e não somente das riquezas materiais, mas, o que é mais importante, das riquezas espirituais. Você já analisou bem a sua herança? Nós temos uma herança. Você tem uma herança no céu e também uma herança aqui na terra. Lemos o seguinte, em Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus veio à terra para trazer o reino de Deus a todos os que creem no seu nome. E nossa herança aqui na terra é exatamente o reino de Deus. Você já analisou bem a sua herança? Primeiramente, temos justiça, um relacionamento reto com Deus, comunhão íntima com o Pai. Podemos ter comunhão com Deus em todos os momentos de todos os dias. Jesus, na condição de último Adão, devolveu ao homem a mesma comunhão que este tinha com Deus e que perdeu quando o primeiro Adão deu ouvido às mentiras de Satanás. Não se trata de uma comunhão em que fazemos algo para obtê-la. Ela é nossa por herança, uma herança que simplesmente aceitamos como um presente de Deus. Outra face dessa herança é a paz, aquela certeza absoluta de que Deus acha-se no controle de tudo e que seus anjos estão cuidando dos seus filhos. A paz ultrapassa as circunstâncias e todo o entendimento, fazendo com que nós, como filhos de Deus, nos situemos acima das circunstâncias e dá-nos a conhecer o fato de que Deus nos ama e estará conosco na solução de qualquer problema que nos sobrevenha. E nós, como filhos de Deus, podemos apenas descansar em sua presença e deixar que Ele mesmo cuide de todos os detalhes. Por último, temos alegria no Espírito Santo. Não se trata de uma mera felicidade que resulta de um prazer momentâneo, mas de uma verdadeira alegria que brota do nosso relacionamento com Deus como filhos dele. Não precisamos pensar nesta alegria, pois ela simplesmente nasce dentro de nós quando louvamos a Deus. É uma espécie de alegria borbulhante que se fundamenta sobre a base firme de nosso relacionamento com Deus. Essa alegria brota em nosso interior, fazendo com que tenhamos vontade de louvar a Deus por quem Ele é, sem pedir nada, a não ser o privilégio de adorá-lo. Essa herança que temos em Deus é completa e satisfatória em todas as coisas. Assim como Satanás tentou os primeiros filhos de Deus, Adão e Eva, ele também nos tenta,
usando as mesmas técnicas, com o objetivo de roubar a nossa herança. Lemos em Gênesis como Adão e Eva tinham comunhão com o Senhor, mas Satanás surgiu ali com mentiras e enganos e conseguiu quebrar aquele relacionamento existente entre Deus e Adão, tentando o homem no desejo que ele mesmo tinha, o de ser igual a Deus. E o diabo não mudou. Hoje, ele ainda nos tenta, com mentiras e enganos, para fazer com que nos afastemos de Deus e busquemos a nossa própria vontade, e não a vontade de Deus. Ele pode dizer-nos, por exemplo, que somos pecadores demais para receber o perdão de Deus, ou que já cometemos erros terríveis e, portanto, Deus não nos ama mais. Depois, ele pode trazer à nossa lembrança as inúmeras vezes em que falhamos com Deus. O que acontece é que, como vemos algumas coisas que ele diz, nós realmente praticamos e realmente não merecemos que Deus nos ame como a filhos seus. Por isso, muitas pessoas acreditam em tudo o que ele diz acerca delas. Parece que uma das verdades mais difíceis da fé cristã é aceitar o fato de que Deus sabe tudo a nosso respeito e mesmo assim nos ama, porque esse é o seu caráter. Deus não mudou. Ele trata os seus filhos hoje da mesma maneira que tratava no passado. Possuímos uma herança de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E para tomarmos posse dela, tudo que temos a fazer é derrotar os gigantes que Satanás coloca em nosso caminho. O gigante da incredulidade, o gigante do ressentimento, o gigante da rejeição, os gigantes do ódio ou da raiva e do medo, da insegurança, do descaso e por aí afora. E Deus diz a seus filhos hoje o mesmo que disse aos filhos de Israel no Velho Testamento. Vocês possuem uma herança maravilhosa que Deus lhes dá, uma herança pela qual podem habitar numa terra que mana leite e mel. Vocês têm tudo de que precisam, comunhão com Deus, paz e alegria no Espírito Santo. Entretanto, terão que retomar essa herança dos gigantes que Satanás envia ao encontro de vocês. Mas Deus estará no controle de tudo. Estará com vocês para ajudá-los a derrotar os gigantes. E toda a comunidade dos cristãos estará com vocês também, quando estiverem lutando por sua herança espiritual. Satanás é astuto e está ciente de que as mais importantes batalhas desta vida são as espirituais. Ele, às vezes, até desiste das batalhas físicas e temporais, se com isso puder ganhar a batalha eterna, a luta espiritual pela posse de nossa alma. Muitos membros de igreja falam inadvertidamente que Satanás já é um inimigo derrotado na vida deles. Não compreendem que ele está apenas fingindo-se de derrotado, pois em algumas vidas ele já ganhou a batalha mais importante, que é a espiritual. Quando essas pessoas permitem que gigantes tais como a preocupação, o ressentimento, o rancor, o ódio, o orgulho, a rebelião, a calúnia, a difamação, a maledicência e tantas outras armas do inimigo dominem sua vida, elas já deram ao diabo a vitória mais importante. Satanás já enganou muitos cristãos, não permitindo que desfrutem da herança de Deus aqui na terra. Jesus é a nossa vitória. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 57, Paulo expressa o pensamento de nosso coração quando diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa vitória contra os gigantes que o diabo nos envia está em Jesus Cristo. Ele já os derrotou na cruz.
e não temos nada mais a temer da parte deles. A vitória sobre Satanás não é algo pelo qual temos que nos esforçar. Ela já é um fato consumado e tudo o que temos a fazer é tomar posse em nome de Jesus. Em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7, a Bíblia nos ensina: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Podemos resistir ao diabo em nome de Jesus e lembrar-lhe que Jesus já o derrotou na cruz e que não existe mais necessidade de lutarmos contra ele, já que é um inimigo derrotado. Você pode se apossar da herança que por direito lhe pertence, e pelo poder do Espírito Santo você a terá. No Velho Testamento, quando os filhos de Israel atravessaram o Rio Jordão e pisaram em terra seca, marcharam em frente para destruir os habitantes da terra de Canaã por sua afronta a Deus. Seguiram com a certeza de que Deus lhes daria a vitória. E enquanto ficaram firmes nessa certeza, sempre conseguiram vencer. Marcharam em torno das muralhas de Jericó 7 vezes, como Deus ordenara, e as muralhas ruíram. Atacaram todas as cidades, e Deus lhes deu a vitória. O importante de tudo isso não era o método usado na conquista, mas o fato de que seguiram a orientação de Deus em cada uma das batalhas. Enquanto seguiram as ordens de Deus, venceram sempre. Mas quando um dia Acã pegou para si ouro, prata e vestimentas, Deus permitiu que fossem derrotados pelo povo da cidade que atacaram em seguida, pois não haviam observado os mandamentos de Deus. Deus trata com seus filhos hoje da mesma maneira que tratava no passado. Lemos em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22, que Samuel diz o seguinte a Saul: o obedecer é melhor do que o sacrificar, e hoje recebemos as bênçãos de Deus com base na obediência. Tomemos posse da nossa herança pela obediência às verdades que Deus nos revela em sua palavra ou pelo Espírito Santo. Para que possamos apropriar-nos da herança que temos em Cristo, temos que usar de autoridade sobre os gigantes que Satanás envia contra nós. Temos que renunciar a cada um deles em nome de Jesus. Temos o hábito de classificar os pecados por ordem de gravidade, dizendo que uns são piores do que outros. Alguns classificam os pecados em pecadinhos e pecadões. Mas Deus considera todos os pecados da mesma maneira, vendo-os como um ato de rebeldia contra Ele. Não existe uma só força espiritual dentre as que Satanás pode enviar contra nós, sobre a qual não possamos exercer autoridade em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo que lhe revele as coisas que Satanás envia contra você. E à medida em que ele o fizer, vá renunciando a cada uma delas, ao medo, à rejeição, sentimento de inferioridade ou de incapacidade. Se for possível, ore em companhia de uma pessoa que possa ser o seu parceiro ou parceira de oração e usar de autoridade sobre os gigantes espirituais que ele enviou contra você. E pode começar a celebrar. A sua vitória chegou. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Um abraço.